Ciências, página 13. Propriedades da água. Você já deve ter percebido algumas características da água em seu dia a dia. Utilizando nossos sentidos, podemos perceber que a água boa para beber não tem cheiro, gosto ou cor. Uma das principais características que fazem com que a água seja essencial para os seres vivos e o ambiente é o fato de ser um ótimo solvente, ou seja, a água tem a capacidade de dissolver várias outras substâncias. Por exemplo, ao colocar uma colher de açúcar em um copo com água e mexer um pouco, podemos perceber que o açúcar se dissolve completamente na água. O mesmo acontece com o sal, a gelatina e uma infinidade de substâncias. Essa característica da água permite que os nutrientes importantes sejam dissolvidos no sangue, que a seiva leve sais minerais para todas as partes das plantas e até mesmo que os oceanos abriguem vida. A água dissolve tantas substâncias que é chamada de solvente universal. Entretanto, apesar do nome, ela não dissolve todas as substâncias. Você já deve ter misturado um pouco de óleo à água e percebido que ela não dissolve. Página 14. Você já pensou por que alguns objetos flutuam e outros afundam na água? A madeira, por exemplo, flutua, objetos cheios de ar também. Isso ocorre devido à densidade da água, ou seja, materiais menos densos tendem a flutuar. É por isso que as boias são feitas de materiais leves e que flutuam com facilidade. A boia é feita de material leve preenchida de ar para flutuar, já a âncora precisa ser feita de um material pesado, bem mais denso que a água, para afundar e prender o navio. Analise a seguinte situação. Ao colocarmos uma bolinha feita de massa de modelar em um recipiente com água, podemos perceber que ela afunda. Contudo, se fizermos um pequeno barco com a massa de modelar, ela flutuará. Isso acontece porque o barco desloca mais água que a bolinha. Você já percebeu que quando está na água parece que seu corpo fica mais leve? Na água existe uma força chamada de empuxo, que age no sentido contrário ao peso do objeto. Na situação representada acima, o peso da bolinha está concentrado e o empuxo é menor. Porém, quando o formato muda para o barco, o empuxo fica maior que o peso. Desse modo, a massa de modelar flutua. É por isso que os pesados barcos de aço conseguem flutuar na água. Portanto, para um objeto flutuar, é preciso considerar dois fatores: o material que ele é feito e seu formato. Página 15. Saiba mais. Arquimedes e a coroa do rei. Conta-se que o rei de Siracusa, cidade-estado da Grécia Antiga, procurou o físico, matemático e inventor grego Arquimedes para solucionar um problema. O rei havia contratado uma pessoa para fazer uma coroa e lhe entregado uma barra de ouro. Quando recebeu a coroa, o rei ficou desconfiado de que nem todo o ouro que havia entregado ao ourives teria sido usado para fazer a coroa, mas que apenas uma parte dele havia sido misturada a metais de menor valor, como a prata e o cobre. Como ficou inquieto com a suspeita, pediu ajuda a Arquimedes. Arquimedes, então, após muito pensar, chegou à conclusão de que se colocasse uma barra de ouro igual à dada pelo rei ao ourives em um recipiente com água, e a coroa em outro recipiente igual e com a mesma quantidade de água, ele conseguiria saber se todo o ouro foi usado ao comparar a quantidade de água que transbordava nos dois recipientes. Se não transbordasse a mesma quantidade de água, as desconfianças do rei estariam certas, e o ourives teria misturado outros metais ao ouro para fazer a coroa. Após realizar o procedimento, Arquimedes observou que a quantidade de água que transbordou nos dois recipientes não foi a mesma. Ele utilizou um método para testar se a coroa era ou não de ouro puro, e usou o empuxo para provar que a coroa foi feita com uma liga, ou seja, uma mistura de ouro com prata. Não é necessário fazer atividade no final dessa página. Página 16. Atividades. Exercício 1. Após brincar no parque, Mateus e Pedro foram tomar água. Leia o que eles conversaram enquanto observavam um copo de água com gelo. Mateus, se o gelo apresenta a mesma composição da água no estado líquido, por que ele flutua? Espere um pouco que isso eu sei. Já perguntei para a professora. Ela me disse que quando a água congela, ou seja, passa do estado líquido para o sólido, ela ocupa um volume maior. Por isso o gelo é menos denso que a água e flutua. Ah, é verdade. Na semana passada eu coloquei água no freezer para fazer cubos de gelo e percebi que eles ficaram maiores mesmo. Legal, né? Em um copo, dois estados físicos, mas daqui a pouco será um só. E não se esqueça do estado gasoso, também tem muita água no ar.
Agora assinale a alternativa que contém as palavras que completam corretamente as lacunas do diálogo entre Mateus e Pedro. Exercício 2. Alice gostou da dica que recebeu de uma amiga. Quando for nadar, leve a chave de seu armário em um chaveiro feito de rolha de cortiça. Assim ficará mais fácil encontrá-la se ela cair na água. Questão 2A. Por que essa dica pode ajudar Alice a encontrar sua chave caso ela caia na água? Porque a cortiça é menos densa que a água e flutuará. Página 17. Exercício 2B. De que outros materiais o chaveiro de Alice poderia ser feito? Entre os objetos citados a seguir, marque X naqueles que poderiam flutuar. Exercício 3. O Mar Morto é um enorme lago localizado no Oriente Médio que tem 10 vezes mais sais que o oceano. Em um ambiente assim, nenhum animal sobrevive, e foi essa característica que deu o nome ao mar. Além de ser um lugar histórico, uma curiosidade atrai muitos visitantes. É o fato de que todas as pessoas boiam quando entram na água. Questão 3A. Com base em seus conhecimentos e na informação acima, explique por que as pessoas boiam nas águas do Mar Morto. Porque o sal deixa a densidade da água mais alta que a densidade do corpo humano. Questão 3B. Paula colocou um ovo fresco em um copo com água e percebeu que ele afundou. O que ela poderia fazer para o ovo flutuar? Ela poderia colocar um pouco de sal na água. Curiosidade: o ovo, quando está bom para o consumo, afunda. Quando está podre, flutua na água.